Boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero cumprimentar todas as minhas colegas, juízas, desembargadoras, ministras aqui presentes, em nome da doutora Ana Carolina, minha colega promotora de justiça. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui no Paraná. Queria também agradecer e cumprimentar todas em nome da minha, mais que colega, da minha amiga Mariana Basso, com quem aprendo diariamente, não só sobre as questões de gênero, mas também sobre apoio, acolhimento e amizade entre duas mulheres. Mari, receba meus cumprimentos, meu carinho, minha admiração e um pedaço do meu coração também, porque você sabe que você mora aqui dentro. Também queria cumprimentar a desembargadora Luiz Linda, com quem já tive a honra de dividir alguns espaços e muito aprendi com a senhora. Desembargadora, receba meus cumprimentos e a extensivo de toda a minha família, minha irmã Domitila, juíza, que também gosta muito da senhora, meu pai, Antônio Mansur, que foi desembargador no Tribunal de Justiça, que é um grande admirador do trabalho da senhora. Receba meus cumprimentos, minha admiração e o excelente trabalho e papel que a senhora desempenha como representatividade das mulheres negras no sistema de justiça e no Poder Judiciário. Só por si só... Só por isso, a senhora merece muito mais do que palmas. A senhora merece todo o nosso respeito. A senhora merece toda a visibilidade da história de vida da senhora, que eu já conheço, para nos dar forças e para que nós saibamos os nossos privilégios e utilizar das carreiras que nós temos, por uma conquista também nossa, para transformar não a nossa vida, mas a vida de pessoas como a senhora, para que mais pessoas tenham oportunidade de serem negras e nem por isso estarem afastadas de cargos públicos, de ambientes jurídicos, de instituições públicas, não só na defesa de interesse próprio, mas vocês também têm muito a fazer por toda a sociedade. Receba meus cumprimentos mais uma vez. Eu queria... É que eu não posso levantar, Mari? Eu não queria nada. Porque eu realmente sou uma pessoa que me empolgo. Nós já ouvimos aqui as brilhantes palestras, eu fiz várias anotações a respeito, que apresentaram dados, que apresentaram um olhar, uma perspectiva feminina, críticas ao sistema também, o que é necessário. Então, como eu tenho um espaço de tempo curto, porque nós aí nos alongamos nas maravilhosas exposições anteriores, e a doutora Mariana falou que eu não precisava pernoitar aqui, que daria tempo de eu fazer a palestra e ir embora, eu fiquei aí presa com a questão do meu voo. Mas eu vou, então, me adiantar um pouco para falar da minha história institucional e por que eu resolvi não levantar a bandeira, mas abrir portas para mim e para as mulheres nas instituições do sistema de justiça. Nós temos aí um cenário de desigualdade, mas o que mais me chamou a atenção, desde que eu ingressei no Ministério Público há 16 anos, foi a questão da violência contra a mulher propriamente dita. A questão do feminicídio, a questão da violência psicológica, a questão da violência física e do pouco que era dado atenção à mulher. Não nós, num primeiro momento, vejam, num primeiro momento do sistema de justiça, mas as vítimas que batiam na porta do judiciário, que batiam na porta do Ministério Público e muitas vezes, ou todas as vezes, antes da Lei Maria da Penha, as vidas delas eram negociadas, porque havia a transação penal. E eu comecei a me preocupar com isso, a me incomodar com essas questões e participar de várias discussões a respeito da não aplicação da transação penal nos crimes de violência contra a mulher. E aí eu comecei a não aplicar, comecei a, obviamente, criar algum desconforto na promotoria de Embu-Guaçu, onde atuei como titular. Minha primeira promotoria, numa cidadezinha muito pequena,
da Grande São Paulo, com 40 mil habitantes. Só que, fazendo isso, Mônica, eu comecei a aproximar as mulheres da sociedade para o Ministério Público, querendo, de fato, fazer uma denúncia e ter não só a aplicação da lei na transação penal ou não, mas um apoio maior de encaminhamento para o mercado de trabalho, de uma assistência psicológica, de uma orientação jurídica, e eu percebia que tudo aquilo era o quê? O tal do empoderamento feminino que a gente tanto fala hoje. Mas naquela época ninguém falava sobre isso. E aí veio a Lei Maria da Penha e chancelou o que muitas de nós, promotoras de justiça que atuam nessa área há algum tempo, já falávamos antes da lei. A necessidade de um olhar multidisciplinar, a não transação penal com crimes de violência contra a mulher, por serem direitos, no meu entendimento, inegociáveis, indisponíveis, e também o desenvolvimento de projetos sociais. Saímos do gabinete e fomos para as ruas, para as escolas, para as prefeituras, para algumas empresas, para o movimento de mulheres, não sei se aqui vocês conhecem, as PLPs, Promotoras Legais Populares, que é encabeçada pela Melinha Teles, com quem eu tive grandes contatos e muito aprendizado, e nós começamos a ir. Promotoras Legais Populares, escolas, faculdades, centros de referência, movimentos feministas. E foi nessa época que eu jamais, Ana Carolina, percebi uma desigualdade de gênero institucional. E com esse olhar que eu acabei criando na defesa dos direitos das mulheres, da violência contra a mulher, eu acabei desenvolvendo, como todas nós, em algum momento, quem ainda não teve, vai ter. Você acaba desenvolvendo um olhar muito mais apurado para as questões de gênero e nada mais passará batido. A gente fica chata? Não. Todo mundo fala que sim, mas eu não me acho que sabe. A gente fica justa. Eu sempre falo, antes de defender os direitos das mulheres, tem um pressuposto básico. Eu luto pela justiça. E se é injustiça mulheres ganhar menos que os homens, se era injustiça as mulheres não terem acesso aos cargos de liderança, ou sequer oportunidades iguais para ingressar num concurso público, eu luto por elas. Mas isso significa lutar por justiça. Não é privilégio para a mulher, mas é derrubar, com todo respeito aos homens aqui presentes, e não é uma crítica pessoal, mas de uma forma mais genérica, derrubar privilégios que os homens conquistaram ou que os homens já nasceram com eles ao longo do tempo, por questões históricas, culturais e socialmente construídas, que são os estereótipos masculinos. E não é lutar contra isso, é conseguir conviver com isso, resguardando os nossos direitos e ocupando os nossos espaços ao lado dos homens. Que é isso que nós queremos. E aqui hoje foi falado muito isso. Que nós não queremos ter mais poder que os homens, mas nós queremos ter poder sobre nós mesmas. E isso é o mais importante. E a mulher que está em situação de violência, ela não consegue atingir os espaços que ela quer. E essa violência também, ainda que inconsciente, imperceptível, num primeiro momento, ela acaba ficando muito visível quando você adquire uma experiência, quando você adquire, não é uma sensibilidade, sensível todo mundo é, mas um conhecimento para enxergar o que está acontecendo. E aí eu pergunto para vocês, vai ter um dia, quem não teve, quem já luta por essa questão de igualdade entre homens e mulheres, já teve um clique algum dia. Quem ainda não teve, vocês vão lembrar de mim. Vocês terão algo que vai fazer você, parece clichê, mas virar a chavinha. E aí eu queria mostrar para vocês, também aqui não é nenhuma crítica
pessoal, institucional direta, mas ao todo, a sociedade, ao sistema de justiça, que, no meu entendimento, ainda afasta a mulher dos cargos de poder, dos cargos de liderança e de uma simples discussão, de uma simples reunião. Acabei de receber 2 mensagens agora de um colega juiz, desembargadora, tirando foto de reuniões do site que apareceu, onde só tem homens sentados debatendo as questões institucionais, políticas públicas, alterações legislativas, que muito nos interessa também. E que deve haver, e isso é um direito da sociedade, presidenta, isso é um direito da sociedade, ter leis feitas por homens e mulheres. Porque a sociedade é composta por homens e mulheres. E nós temos estereótipos diferentes, sim, características diferentes, que faz com que o direito alcance toda a sociedade, do ponto de vista material e do ponto de vista formal. A sociedade tem direito de ter uma decisão jurídica, uma atuação do Ministério Público, uma sentença de um juiz, de uma juíza, onde há participação de ambos os gêneros, para que esse serviço público seja prestado da melhor forma possível e mais democrática possível, como garante, inclusive, a Constituição Federal. Todos somos iguais, homens e mulheres, em direitos e obrigações. Mas essa igualdade nós alcançamos? E aí vem o clique que eu falei para vocês. Esse colega que me mandou não tinha um olhar de gênero. Eu falava as coisas para ele e falava, não sei o que ele falava, mas ele não se empolgava muito. E ele trabalhou 2 anos comigo na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Fez projetos, nós temos vários projetos por São Paulo, juntos. E a partir do momento que ele começou a entender a questão de gênero, a perspectiva feminista na atuação, que eu até perguntei para a Mariana, o que é a perspectiva feminista? Que muitas pessoas, todo mundo fala, quero ter uma perspectiva feminista, um olhar feminista. Não é só defender a mulher ou qualquer mulher a qualquer custo. É atuar no seu ofício, na sua profissão, de forma a transformar aquela realidade social e garantir uma menor expressividade do desequilíbrio de gênero. É tentar minimizar, mas com uma atuação política, ou seja, que você transforma, de fato, aquela situação numa decisão judicial. Observando a desigualdade. É só isso. É simples. Não é a defender qualquer mulher a qualquer custo. É a justiça, é a busca pela justiça. Acho que todos e todas nós buscamos e promovemos isso, sem dúvida. E isso é muito importante. Aliás, para mim, é mais importante a nossa atuação com essa perspectiva do que termos várias leis que muitas vezes não são aplicadas de forma a garantir a menor desigualdade entre homens e mulheres. Que eu gostei do que a professora falou. Não vamos falar em igualdade, é desigualdade. Infelizmente, nós ainda temos que falar em desigualdade. Mas vamos para o clique. Eu não sei se está. Aí. Deixa eu ver, não está passando. Vou passar por aqui. Para nós vermos hoje, o Ministério Público Brasileiro tem um total de 13.021 membros. 7.802 são homens, 5.219 são mulheres. Até aí, tudo bem. O Ministério Público é dos homens, é uma carreira masculina. Como a sociedade, porque nós sabemos como é, mas como a sociedade enxerga o Ministério Público? E aqui vem o clique, espero que seja. Eu vi isso, mas eu já tinha visto antes, eu vi isso no site institucional. O que eu vejo aqui? O que eu vejo? Não tinha visto nada, era só um concurso, doutora Maria Tereza, para ingresso no Ministério Público. Mas com o meu olhar de gênero, eu vi que só entram homens
concurso para promotor de gravata. Pode parecer besteira, mas aquela mulher, aquela menina que está estudando, que se formou na faculdade, tem um sonho de ser vai ser muito mais difícil você estudar 2 vezes mais para estar sentado. Por enquanto, gravata é cor-de-rosa, mas não tem diferença. E pela primeira vez, eu reclamei e pedi para trocar. Não lembro se trocaram, eu sei que depois no próximo foram uns bonequinhos. E como a sociedade nós enxergamos, eu não sentia, falava, Maria, eu nunca pensei nisso. E essa gravata foi a primeira vez que eu percebi essa desigualdade de gênero. Que eu vou passar rapidamente. Reuniões. Nenhuma mulher, uma mulher, e é sempre a mesma. Nenhuma mulher, só a jornalista, uma mulher, 2 mulheres, uma mulher a mesma, uma mulher, eventos e concursos e congressos. Nenhuma mulher, uma mulher, nenhuma mulher, nenhuma mulher. Aqui são alguns eventos que também não tiveram não houve nenhuma mulher. Seminários, programação. Aqui também foi um ato em que me chamou a atenção, quando as juízas se desfiliaram por falta de representatividade feminina, sem entrar no mérito da questão, mas sabendo que algumas mulheres também se sentiram incomodadas com a falta de representatividade num evento, num congresso. 3 mulheres, posses. Aqui é 1989, tudo bem, né, gente? Nós estamos evoluindo. O que mudou? Nada. Nada. Uma mulher. Nenhuma mulher. Cadê as mulheres? E tudo isso começou a me incomodar muito. Eu enxerguei e senti na pele que que trabalhei muito e trabalho muito, como todas nós, que amamos a instituição, porque só quem é promotor, juiz, embargador, que trabalha no sistema de justiça, sabe o que significa para cada uma de nós exercer este cargo. É algo que vem de dentro, não é algo conquistado para sentar lá e não se incomodar com nada. Nós nos incomodamos sim, porque a nossa vocação que está sendo lá dedicada, que está sendo lá utilizada para o bem comum, coletivo. Isso foi uma escolha nossa. O que eu passei a fazer? Agora vamos ver, eu já fiz a crítica, vamos ver o que eu fiz e aí que eu quero trazer para vocês algumas experiências positivas. Primeira meta. É importante criar, como vocês fizeram aqui, o comitê interinstitucional, criar organismos, órgãos em que há uma necessidade de união de mulheres, para debater os assuntos das mulheres. Isso no primeiro momento. Hoje eu já mudei um pouco de opinião em relação a isso, mas vamos deixar para um segundo convite, presidenta, se é que eu vou ter esse convite, porque eu sempre critico mesmo, mas eu acho que a gente tem que pensar. Mas num primeiro momento, a importância de criarmos órgãos, ou comitês, ou comissões que unam as mulheres do Ministério Público. E eu pedi a criação da Diretoria da Mulher na Associação Paulista do Ministério Público, e fui prontamente atendida pelo doutor Felipe Locke, que era presidente à época, um grande amigo meu, e que sempre acompanhou o trabalho que nós fizemos na violência contra a mulher, no grupo de atuação especial. Então, ele já sabia que nós poderíamos trazer algo para eles, mas, num primeiro momento, o que ele pensou? Elas vão criar aqui alguns projetos de combate à violência contra a mulher. E nós quisermos falar sobre representatividade feminina. Primeiro ponto que nós fizemos, pedidos para que mulheres ocupassem os lugares nos concursos públicos, nas bancas examinadoras. Nós temos muitas mulheres capazes de sentar numa banca examinadora e aprovar quem será o próximo ou próxima promotor, promotora de justiça. E muitas vezes não tinha nenhuma mulher na banca. Então, esse foi um primeiro pedido.
Fizemos um ofício para a OAB para que procurasse sempre indicar mulheres. E é o terceiro concurso que nós tivemos respostas positivas da OAB, indicando advogadas mulheres para compor a banca do Ministério Público. Isso muda alguma coisa? Muda muito. Houve um aumento do número de aprovadas mulheres, até que pouco significativo. Mas as mulheres passaram a ser as primeiras colocadas nos concursos públicos. Houve uma proibição de determinadas perguntas e de entrevistas pessoais, em que muitas vezes acaba prejudicando quem? As mulheres, pois são questões subjetivas. A terceira coisa que nós conseguimos foi eventos para se debater o apoio, para se debater sobre como eventos assim. E as colegas foram se juntando, foram vindo ao debate, coisa que nós não tínhamos antes, um espaço de fala, um lugar de fala, que é nosso, para saber qual é a política institucional que cabe à mulher, promotora e promotora de justiça. Alguém pensou em horário especial para o aleitamento materno de uma servidora? Ou alguém pensou que não se pode interromper o período de vitaliciamento de uma colega que está amamentando ou que saiu para ter licença maternidade? São as mulheres que vão pensar sobre esses temas, além daqueles outros já aqui citados. A segunda, lançamos livros em que nós colocamos valorização da promotora e procuradora de justiça, mulheres, sua história no MP. Eu não conhecia minhas colegas, mulheres maravilhosas, com histórias brilhantes. Um outro livro que nós fizemos, As Especialistas, porque muitas vezes só tem homens nos eventos, só os homens, e aí eu vejo, só eles se apresentam. Vamos apresentar as mulheres. E aqui a Mariana Basso teve uma grande ideia de fazer um cadastro online em que as mulheres se cadastram, fazem um currículo, deixam o currículo delas lá exposto e nós encaminhamos esse cadastro para as escolas superiores dos ministérios públicos para que quando eles forem dar um congresso, não é para falar, não tem mulher especialista nesse tema. Tem, nós já temos 80 mulheres nesse cadastro. Segunda meta, pedir a criação da diretoria da mulher ou de um comitê, de um conselho da mulher na CONAMP. E eu fui pessoalmente falar com o Dr. Vitor Hugo, apresentei uma proposta de criação. Num primeiro momento ele falou que ia estudar, mas depois ele me chamou lá e falou, vamos criar a comissão. E hoje essa comissão é criada e nós temos representatividade feminina de quase todos os estados e ministérios públicos do Brasil, numa comissão da qual a Nayane, acho que a Nayane não está aqui, eu a vi hoje, mas saiu, é presidenta dessa comissão. E só o fato de nós nos reunirmos, decidirmos em fazer uma pesquisa institucional para a mulher saber como eu estou no Ministério Público, o que eu espero da minha instituição, como eu posso fazer para participar mais das reuniões, das discussões políticas. E nós estamos debatendo agora na CONAMP. Aí tem a dificuldade de se encontrar, e toda essa dificuldade deve ser tratada por nós também. Porque uma colega não pode sair porque tem filho pequeno, a outra colega não pode sair porque o marido, às vezes, se opõe. Temos isso também. Somos promotoras de justiça, mas temos isso também. A outra também não está podendo sair porque tem audiência. São questões que nunca souberam da mulher. É só assim, ela não pode, não chama a mulher porque ela não pode, tem filho, tem marido, não vai conseguir participar. Se derem oportunidades iguais, atendendo aí de novo a perspectiva feminista, nós queremos sim participar. E nós não temos que ter vergonha de ser quem nós queremos ser. E de falar que temos alguma pretensão política. Por que nós ficamos com vergonha de assumir isso? Eu estou lutando por vocês, mas cargo eu não quero, não é por isso. Se quiser, fale. A nossa fala é importante, nós temos que demonstrar, nós sempre temos vergonha de falar em reunião, de demonstrar, de pedir, de levantar a mão e contestar alguma coisa. E isso tem que ser
criado, cultivado em nós, nas instituições, desde quando ingressamos no Ministério Público. Depois depois disso pedimos também no CNMP, algum órgão, algum comitê, algo que reunisse mulheres e olhasse para essa questão da representatividade. Aí veio o projeto Cenários, que fez um magnífico levantamento, nossa colega Ana Lara, um magníssimo levantamento do número de mulheres que eu apresentei no começo, ninguém sabia. Ela fez um levantamento e apresentou para todos os ministérios públicos do Brasil, do trabalho federal, estadual, militar. Também pedi a criação de um comitê institucional de gênero dentro do Ministério Público de São Paulo, foi criado e hoje nós já temos uma cartilha contra assédio sexual no trabalho, com um canal de denúncias e uma equipe técnica criada especialmente para atender essa demanda. E o Movimento Nacional de Mulheres do MP? Um movimento independente com reunião de mulheres de todo o Ministério Público brasileiro. Em menos de um mês, nós tivemos 500 assinaturas se inscrevendo. O que isso significa? Eu nunca tinha visto várias colegas de lá. Foi uma ideia que eu lancei com a Silvia Chaquian, com a Mariana. Também pedi o apoio da Daniela de Minas Gerais, outras colegas de São Paulo. A própria Nayane também me apoiou. O que nós fizemos? Começamos a mandar em grupos de WhatsApp, e-mails, fazendo uma divulgação com um link que eu criei no Google Documents. Em um mês, 500 mulheres. O que isso significa, doutora Maria Tereza? Nós não tínhamos espaço de fala e de discussão, de encontros e de podermos olhar uma no olho da outra, questionar algumas coisas institucionalmente postas, criticar, concordar, entre nós mesmas e chegar a algumas conclusões a nosso favor. E isso tem sido muito importante. Agora, em agosto, nós teremos uma reunião geral, uma assembleia extraordinária, não é extraordinária, é uma assembleia geral, onde nós vamos criar, se Deus quiser, a primeira associação de classe exclusivamente feminina, representativa das mulheres de todo o Ministério Público brasileiro. Será uma pessoa jurídica, com autonomia financeira, autonomia de decisão, formada por mulheres que voluntariamente quiseram participar. Espero que nós mantenhamos esses 500 nomes depois da criação da pessoa jurídica. Aqui é o nosso logo, Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público. E agradeço a todas aquelas que estão aqui, que fazem parte desse movimento. É importante nós derrubarmos também mitos e estereótipos, que é o próximo passo. E agora? Criamos a Diretoria da Mulher, a CONAMP, CNMP com órgãos, fizemos levantamentos. Temos o Movimento Nacional de Mulheres do MP. O que nós precisamos agora? Primeiro, a união. A união das mulheres é a nossa maior força, não esqueçam disso. As mulheres não são desunidas. As mulheres ainda não sabem lidar com mulheres que estão em cargos de liderança, com mulheres que vêm e falam o que elas têm que falar, com mulheres que, de alguma forma, se destacam. Porque elas também não estão preparadas para lidar com isso. Tem muitas coisas que são faladas por uma mulher em cargo de liderança que é um absurdo. Algumas vezes elas são faladas por homens e ninguém fala nada. Reparem nisso. Eu já reparei. Quais são os mitos? Primeiro, os estereótipos. Vamos lá. Uma pessoa articulada, proativa, decisiva. Se for um homem, ele é o quê? Inteligentíssimo. E se for uma mulher? Autoritária. Mandona. Pessoa que faz críticas, pontuações. Um homem, ele é o quê? Visionário. Preparado. E a mulher? Mal amada. Insegura. Mal resolvida. Uma pessoa que concorre a cargos, tem pretensão política, o homem é o quê? Líder.
E a mulher? Que louca, quer aparecer. Aparecer, vai largar os filhos, o marido. Vai ficar lá, fazendo campanha política, vai aparecer. Para quê? Por que você quer isso? Você vai perder o marido, hein? Pior que... Bom. Criativo, idealista. Um homem é o quê? O cara. Ele é o cara. E a mulher? Louca. Bipolar. E uma pessoa que luta pelos direitos das mulheres? Um homem lutando pelos direitos das mulheres? Cara sensível. E a mulher? Quem acertar, acertou. Feminazi. Estou terminando. Mitos, que eu já falei alguns aqui. Ela não quer. Ela não quer no sistema atual. Ela não quer fazer política, fazer reuniões depois do expediente dela, em horários que vai das 9 às 10, em jogos de futebol, no bar, no charuto, na confraria. Ela quer falar durante o expediente. Então, oportunidades iguais. As mulheres têm que ser atendidas nas suas condições em ser mulher. Marca as reuniões no horário de trabalho. Mas ela tem a audiência, ela tem o expediente. Ela tem que ser convocada para participar dessa reunião. É muito difícil conseguir isso, mas o dia que eu conseguir, as mulheres vão estar mais nos cargos de poder e liderança e debatendo mais. Porque é difícil a mulher sair do trabalho 7, 8 horas da noite, ir para um restaurante, ir para uma reunião, porque ela vai ser cobrada socialmente e pela família. E infelizmente, ou felizmente, não sei, os homens não são cobrados dessa forma. Faz parte do estereótipo masculino. Ele é o líder, lembram? Ela não se apresenta. Alguém perguntou? Alguém pesquisou? Alguém deu oportunidade para ela se apresentar? Um instrumento que ela possa se sentir confortável em apresentar um currículo? Em falar quem ela é? Em dar voz para as mulheres? Tem muitas promotoras de justiça do Tribunal do Júri, maravilhosas, que não são chamadas num congresso, numa palestra, que não foram. E que me procuraram para nós fazermos um debate sobre as mulheres no Tribunal do Júri. E nós vamos fazer. Elas brigam entre si e os homens são unidos. A gente também briga, mas eles também brigam. É que se eles demonstrarem essa briga pública, eles também vão estar assumindo algo que não é bom para eles. Então, eles vão estar unidos, demonstrar que estão unidos, mas as mulheres brigam entre si. Elas vão se matar, deixa elas lá que elas se matam. Infelizmente, não é que a gente briga entre si. Nós ainda não estamos preparadas, nós precisamos avançar nisso. Aqui é a minha crítica às mulheres também, só para os homens não falarem que eu só falei coisa dos homens. Igualdade salarial de tratamento. Nós temos o mesmo salário? No Olerite vem o mesmo salário. Mas, de fato, nós podemos, por exemplo, fazer mais plantões, acumular mais cargos, fazer pós-graduação, dar aula, por falta de oportunidades iguais. A mulher que consegue estar lá, como a doutora Maria Tereza, que tem uma grande admiração por ela, e a senhora é extraordinária, mas entende o que eu vou falar. Ela é extraordinária, como fosse impossível para uma mulher que quer ter uma vida comum, chegar num lugar desse. Você se sente totalmente alijada, afastada de qualquer tipo de cargo de poder e liderança, porque você não vai conseguir, em determinada ocasião da sua vida, ser extraordinária. Não são só as mulheres extraordinárias que têm que alcançar, são as mulheres que lutam, que trabalham e que mesmo assim têm o direito de ter uma vida pessoal, uma vida familiar, ser mãe ou não ser mãe, ser casada ou não ser casada, mas que ela não abandone, não perca isso, porque isso faz parte também da felicidade da mulher. Representatividade importa. Era uma vez uma menina que tinha um sonho, que era viver uma vida livre de qualquer tipo de violência e lutar por outras mulheres. Essa menina cresceu e se tornou promotora de justiça. Essa menina sou eu.
Essa menina se transformou numa mulher, que até pintou o cabelo. E essa sou eu hoje. E a minha maior vontade, hoje aqui, eu falo isso para vocês, é não parar de sonhar. Meu sonho hoje, eu não sei qual é, mas é não parar de sonhar. E fazer com que todas vocês, e muitas mulheres que se inspiraram em mim, em todas nós, porque nós temos um poder de inspiração pelo cargo que nós exercemos, juízas, promotoras, advogadas, servidoras, é uma inspiração para outras mulheres, porque nós estudamos, paramos nossa vida, estudamos para ter acesso a esses cargos. Então aqui, o meu sonho é o sonho de todas nós. Não vamos desistir de lutar e de sonhar por uma vida com menos desigualdade entre homens e mulheres e mais felicidade. E aqui, em homenagem ao meu pai e à minha mãe, que sempre incentivaram a mulher no mercado de trabalho, que sempre valorizaram o estudo e valores de generosidade. Ele é desembargador, minha mãe é advogada. Lugar de mulher é onde ela quiser. Você quer ser feliz? Ser feliz é para quem tem coragem, principalmente se você for mulher. Essa frase foi da Maria Bethânia, na conferência na Bahia, Salvador, em quem eu fui convidada, pela doutora Ivana Farina, a quem aqui eu deixo meus cumprimentos também, meus elogios pelo trabalho maravilhoso que ela está desenvolvendo no Ministério Público brasileiro, estadual e federal, apoiada, a quem eu também rendo aqui minhas homenagens, a doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, que abriu portas para muitas mulheres não estarem nos cargos, sentarem com ela e debaterem as nossas questões institucionais. Vale a pena? Vale. Eu senti na pele que a mulher paga um preço por ser quem ela quer ser. Mas ainda digo que vale a pena. Eu queria agradecer e colocar para vocês um vídeo, uma pequena lembrança minha e do Movimento Nacional de Mulheres para aquelas mulheres que acreditam numa vida melhor, mais justa e solidária, não para as mulheres, para toda a sociedade. Todo mundo se beneficia quando nós temos espaços democráticos, com igualdade e com inclusão de todos e todas, principalmente das mulheres negras. Muito obrigada.